Eu morava no interiorzão mesmo, onde não existia nem energia elétrica, nem água. E a minha casa era coberta de palha. Eu sou Marlene César, sou professora, sou empresária, nasci no interior do Piauí e tive muitas dificuldades, fui muito discriminada, fui muito pobre. E assim, eu morava no interiorzão mesmo, onde não existia nem energia elétrica, nem água encanada, era água de poço. E a minha casa era coberta de palha. Meu pai se tornou alcoólatra, aí tudo piorou, não é? A minha mãe dizia, vamos deitar porque ainda é dia. Ainda é dia. A gente está vendo a rede. Porque não tinha querosene. E a minha mãe, muito lutadora, ela segurava a peteca. Uma mulher muito, assim, admirável, porque não conhecia Deus, a gente nunca nem ouvia falar, o Senhor Jesus salva. Nós não sabíamos disso. Nós éramos religiosos, nós católicos, nós tínhamos o famoso oratório dentro de casa. É um móvel de madeira cheio de imagem, com o texto do lado e coisas assim. Era tudo que a gente sabia, era rezar para o anjo de guarda, fazer promessa e acender vela. E eu cresci nessa pobreza, nessa miséria, nesse desconforto de ser discriminada, deixada, mas fui galgando a fé. Cheguei a ser professora, dei aula a vida toda, me dei muito bem, tendo uma vida aparentemente correta, assim, eu me achava uma pessoa correta, religiosa, praticante. Cheguei a ser catequista, a ajudar crianças a fazer a primeira comunhão na minha igreja. Não é porque você não mata, não rouba, não mente, não prostitui, que você está bem diante de Deus, não é só isso. Aí veio a depressão, né? Uma tristeza tão profunda, a ponto de não segurar quando estava no meio de pessoas. Quanto mais no meio de pessoas eu estava, mais sozinha eu me sentia. E isso é muito ruim. Há quem diga, é frescura. Não é. Não é, a pessoa não controla. É algo que é mais forte que ela. É um vazio muito grande que chega a doer na alma. E mesmo com todos esses problemas, eu me casei. Né? Eu me casei na tentativa também de ser feliz. Quando eu achei que ia ser tudo novo, porque eu estava começando uma vida nova, não encontrei dívida. Até que eu, assistindo um programa de TV, e assisti um testemunho, que aquele testemunho foi tão forte, mas tão forte, que eu saí de casa naquela hora, sem conhecer nada em São Paulo. Um frio que eu nunca tinha vivido na vida. Então, do jeito que eu estava em casa, eu lembro até hoje, um jogo de moletom marrom, uma coisa bem paupérrima mesmo, acho que do jeito que eu acordei, que eu estava com aquela roupa, eu só anotei num pequeno pedaço de papel, Avenida Celso Garcia, 499. Eu entrei pela porta da Universal e eu posso dizer que foi pela porta do Espírito Santo, da fé, daquilo que eu não conhecia e que eu precisava muito e que eu estava calejada de tanto procurar. E ali naquela reunião, eu vi o altar, eu vi tudo diferente, algo que eu precisava muito. Eu vi ali uma fé diferente, eu vi ali uma intrepidez, posso dizer até uma certa audácia daquele homem. Ele falar com tanta propriedade de algo que eu não conhecia, e eu que era religiosa. Eu fiquei impactada realmente, eu vi tudo novo e também muito grande, era tudo muito grande. Aquela igreja era muito grande para mim, que eu nunca tinha visto um templo daquele tamanho. Então, tudo me chamou a atenção ali. E ali foi o começo, foi o start. E aí, eu fiz a minha entrega. Mediante ao conhecimento, eu reconheci que eu não era nada, apesar de achar que era alguma coisa, porque eu não praticava coisas erradas a meus olhos. Só que eu era uma pessoa cheia de pecados, cheia de demônios, cheia de problemas que quem é de Deus não tem. Né? Então, eu consegui ver isso. Então, eu me entreguei, eu me lancei de verdade. Eu passei a viver uma fé diferente, uma fé viva, uma fé forte. Eu comecei a compreender a Bíblia, que até então eu não pegava em Bíblia.
Eu comecei a compreender sobre o dízimo, que eu nunca tinha ouvido falar. E daí, quando eu achava que tudo já estava perfeito, eu conheci essa fé que me chamava para algo maior. A primeira coisa mais especial, a maior dádiva que o ser humano pode possuir e receber, que para muita gente é até impossível, acha impossível, foi a presença do Espírito Santo em mim. Aí sim, aí eu já não tive mais dificuldades, porque quando ele chegou, quando ele me escolheu, quando ele me separou naquela manhã de domingo, foi algo indescritível às vezes, né? Às vezes a gente não consegue explicar tanto. Além da pessoa nada que eu era, eu não sabia que podia acontecer isso com o ser humano. Aí, com essa alegria, com essa força, a força de um jovem frenético, vamos dizer assim, que eu me senti, eu conheci a fé da Fogueira Santa de Israel, que a igreja me apresentou. E ali já não foi difícil. Foi um sacrifício? Foi, porque sacrifício é sacrifício. Até porque a gente se lançou de algo que, humanamente falando, na época era impossível, porque eu estava sem ônus, eu estava sem o meu salário. E eu fui gerar, eu fui vender coisas minhas, eu fui tentar fazer unha, mas, meu Deus, parecia que tudo que eu ia fazer não dava certo, porque é sacrifício. E tudo sozinha. Quando você está no sacrifício realmente, ninguém fica com você. Porque você fica só, você fica literalmente no deserto. É tão forte, aquilo é tão forte, a fé do sacrifício, que ela queima dentro de você e você faz. É o próprio Espírito Santo quem te fala. Não é o pastor. Ele nem sabe o que você vai fazer. Ele nem sabia. Os meus pastores nem sabiam o que eu fazia em cada fogueira santa. E quando eu subi o altar, quando eu entrei por aquela porta e eu desci do outro lado, quando eu saí, ali já me veio uma certeza. É algo pleno, que você não está vendo nada, não mudou nada, mas você está feliz, aquele prazer, aquela alegria que antes era um sacrifício, passou a ser prazer, passou a ser uma certeza. Você não explica, é uma coisa que você desce tranquilo, em paz. E a grandeza de Deus começou na minha vida, não foi aqui em São Paulo. Teve uma mudança? Teve. Para mim era a grandeza, mas a grande mudança realmente, as coisas grandes, foram acontecer lá na terra da minha aflição, no Piauí. Lá na terra da vergonha, da humilhação. Foi lá que Deus me honrou, porque é bíblico, não é? A ponto da gente ter carro, comprar casa. Aí compramos a primeira casa, o primeiro carro zero. E daí foi. Foi crescendo, foi crescendo. E aí, aí eu sacrificando sempre, e sempre na fé. No início eu sacrificava fruta, desinfetante, juntava um valor irrisório. Mas era o meu sacrifício, Deus foi honrando. E aí foi aumentando o sacrifício. Daí a pouco sacrifiquei um carro, né? Daí a pouco sacrifiquei um carro em uma loja minha já. Eu já tinha loja, já tinha uma perfumaria. Temos um patrimônio de milhões, não é? E temos fazendas, carros, casas. E o nosso sacrifício tem aumentado sobremaneira, mediante o que Deus tem nos dado. E, inclusive, nós temos uma fazenda no mesmo interior, no mesmo município, onde eu nasci, onde tudo foi difícil, onde eu tive uma vida miserável e humilhante até pelos parentes, né? Então, hoje é referência. É uma fazenda modelo na região do Piauí inteiro. É uma fazenda de nome até e que dá emprego para muita gente. E eu fico pensando como o Espírito Santo me alcançou lá no interior do Piauí, né? Não sendo nada desprezada pela maioria. Então, é muito forte. Eu costumo dizer para as pessoas que não vão na igreja, que às vezes gostam de perguntar, de fazer algum comentário, eu disse, olha, minha querida, você não é diferente de mim, nós somos iguais. A única diferença minha para você é que eu senti a dor cedo. Na primeira dor eu já fui. Porque todos nós estamos no mesmo barco.
A diferença se faz naquele que se humilha diante de Deus, que crê, que enxerga a sua real situação e quer sair dali. Sai dessa terra, sai dessa vida, sai do vício. Levanta, você tem força, você é mais forte que isso, se levante. Vá, porque Deus só espera um passo seu. Ele vai mudar a sua vida, sobremaneira, assim como mudou a minha.